Judas, versículo 24 e o versículo 25, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Muitos comentaristas bíblicos mostram que esses últimos versículos aqui comentam dizendo que este era um modelo, não é? Um cântico que sempre era entoado quando os cristãos primitivos, eles sempre se reuniam, né? E o versículo 24 diz: veja se não é belo, amados. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Realmente, amados, é uma afirmação, uma doxologia das mais, podemos dizer assim, não dizendo que as outras não eram perfeitas, mas de uma forma mais que glorifica o nome de Deus. Ao nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Irmãos, por isso que a nossa mensagem nesta noite tem como título, né? Toda glória seja dada a Deus. E aqui Judas, nesses dois versículos, ele vai destacar dois atributos de Deus, os quais ele vai mostrar o grande poder de Deus e a obra que ele iniciou nas nossas vidas. E esses dois atributos são o seu poder, que é inigualável, e o seu ser singular. E é sobre esses dois atributos que nós vamos ver, por isso que ele manda que nós demos glória sempre a Deus. E o primeiro motivo é pelo seu poder inigualável. O versículo 24, ele é bem claro quando diz aí, olha: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então Judas aqui destaca o primeiro motivo pelo qual nós devemos sempre dar, sempre honra e unicamente glórias a Deus. Porque Deus, o seu poder, melhor dizendo, é inigualável. Judas, amados, ele mostra que Deus como Deus Todo-Poderoso, literalmente no grego, pode ser traduzido também como aquele que é capaz, aquele que é forte, aquele que ninguém poderá impedir o que ele deseja realizar. E, amados irmãos, Judas apresenta aqui a sua convicção, mostrando que Deus vai levar a cabo a obra que um dia Ele começou em cada um de nós. Deus, aquele que Ele começou a sua obra, como Ele diz aqui, é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E Judas aqui, amados, ele vai apontar dois aspectos da obra de Deus em nossas vidas: nos guardar de tropeço
e apresentar cada um de nós mesmos diante dele próprio, diante da sua glória. Vamos entender um pouco, amados. Primeiramente, Judas diz aqui: Deus é poderoso para vos guardar de tropeços. Irmãos, esta é uma declaração muito clara dentro da teologia cristã, que está intimamente relacionada à doutrina da perseverança dos santos. Aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus transformou, Deus fará com que estes perseverem até o fim, até um dia estarem diante desse Deus todo-poderoso e cheio de glória. Durante toda a carta, amados, como nós vimos aqui, semanas após semanas, Judas sempre alertou os cristãos sobre o perigo da apostasia. E, como nós vimos, nós cristãos, nós vamos sempre lidar com esse pecado no seio da igreja. Muitos irão apostatar da fé. Sempre estaremos nos deparando com falsos mestres, com falsos crentes. Muitos se apartarão da verdade por seguirem a doutrinas estranhas, a seguir doutrinas de demônios. Mas enquanto isso, Judas diz aqui que os crentes fiéis descansam na bendita promessa de que estão sempre sendo e sempre serão guardados por Deus para não caírem na fé, como fazem os falsos profetas e os falsos cristãos. Mas você pode estar perguntando aí: mas pastor, mas nós não tropeçamos? Judas está dizendo aqui que Deus vai nos guardar de todos os tropeços. E nós não vamos pecar mais? Vamos entender uma coisa, amados. Judas aqui, ao afirmar que Deus nos guarda de tropeço, Judas não está dizendo que Deus vai nos impedir de pecar, mas sim que nenhum pecado que nós venhamos tropeçar pode mudar nossa condição eternamente de salvos pelo poder de Deus. Somos salvos e temos nossa fé mantida pelo poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia, amados, ela é bem clara. Se, infelizmente, pecarmos, temos um advogado chamado Jesus Cristo, nos defendendo e nos purificando diante de Deus. É isso que diz lá 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Por isso, amados, nós, os crentes fiéis, quando nós tropeçamos, o poder de Deus que está dentro de nós, o seu Santo Espírito que está dentro de nós, ele condena toda e qualquer ação má ou contrária à vontade de Deus. E o crente fiel, mesmo tropeçando, ele reconhece, ele confessa, ele se arrepende e deixa, porque é o poder de Deus que está dentro dele, que não pode ele jamais ficar prostrado, porque o Espírito Santo habita no seu corpo agora. Ele é santuário do Espírito Santo. Ele é a habitação do Espírito Santo. Mesmo que venhamos tropeçar, nenhum pecado pode mudar a nossa condição de eternamente salvos pelo poder de Deus. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nossas vidas, mesmo que tropecemos, mas vai nos despertar, vai mostrar, condenar toda e qualquer ação má que um dia venhamos praticar contra Deus.
Por isso que ele diz, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Podemos ver aqui, amados, que Deus, quando Ele começa a boa obra na vida de um nascido de Deus, essa santificação, ela é progressiva. É obra do poder de Deus na vida do crente. Um crente nascido do alto, jamais ele vai regredir, mas vai sempre acontecer um progresso, pouco ou muito, mas ele vai continuar progredindo. Isso é uma prova do poder de Deus na vida dele. Deus vai estar agindo efetivamente na vida de cada um dos seus filhos que nasceram do alto, purificando de todos os seus pecados, porque o final do crente é a glória eterna, onde eles desfrutarão de plena alegria. Amados, Judas diz aqui que Deus, Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Eu fico perguntando, amados, será que Deus não vai cumprir esta promessa aqui que Judas está dizendo? Mesmo falhando aqui ou acolá, Deus vai trabalhando na nossa vida, a nossa santificação é progressiva e Deus vai cumprir e nós veremos com os nossos próprios olhos. Por isso que ele diz, com exultação, vocês irão se alegrar naquele dia diante da glória de Deus e vai ver a obra que Deus realizou nas vossas vidas. Não é com tristeza não. Ele diz, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aqui, amados, Judas traz conotações escatológicas, apontando para a felicidade eterna que os salvos desfrutarão no dia em que Cristo voltar para levá-los e para estar com Ele eternamente. Por isso, amados, o crente, ele deve ter uma vida aqui de alegria. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê, amados? Temos essa maravilhosa promessa. O mundo aqui, amados, pode causar tristeza, desapontamentos e tantas outras coisas. Mas nós, amados, o que está dentro de nós, a divina semente, ninguém pode tirar a alegria que está no coração do cristão. E Deus vai proporcionar, mesmo em meio às dificuldades, alegria. É uma alegria ultra circunstancial, não depende das circunstâncias, mas esta pessoa que é nascida do alto tem uma alegria que ele desfruta com o seu Senhor dia após dia. Por isso que a felicidade, amados, verdadeira, é o principal objetivo do ser humano. Sabe por quê, amados? Tudo que o homem faz, ele busca alcançar a felicidade. Porém, nada neste mundo pode lhe dar a verdadeira felicidade. O ser humano, ele nasce, e não é errado, progride, estuda, faz planos, consegue chegar a um patamar até elevado, mas o homem nunca está satisfeito, nem está feliz com o que ele tem. Ele sempre vai querer algo mais para estar feliz. Mas essa felicidade
só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo, este sim, possui uma felicidade que está sendo já desfrutada na vida do crente e será por toda a eternidade. A felicidade verdadeira, amados, só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, tal coisa é impossível. Essa felicidade verdadeira, ela só será plena na glória eterna ao lado de Jesus Cristo. Por enquanto, nós desfrutamos aqui desta felicidade, porque temos a certeza da salvação, a obra que Deus iniciou em nós, e nós cremos que Ele há de concluir em cada um de nós. Por isso, o crente ele vai sofrer no mundo, ele vai enfrentar angústias, dores, ele pode até tropeçar, porém, ele confia na palavra de Deus, pois Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus é quem nos conduz em triunfo. O crente é sempre triunfantemente abençoado por Deus. Então, amados, podemos entender o seguinte: por mais que achemos, minha fé é muito fraca, por mais que ainda venhamos um dia tropeçarmos em pecados, não vivermos na prática do pecado, mas que o que nos mantém salvo é o poder de Deus. Ainda que falhemos, Ele não falhará em nos conduzir à glória eterna. Por isso, o crente diariamente, ele deve estar sempre se perguntando e olhando para si mesmo, se tem algum pecado que ele não confessou, não se arrependeu e não deixou ainda diante de Deus. Se eu e você, amados, estivermos em pecado, confessemos a Deus agora, devemos estar buscando o seu perdão, regozijemos-nos no seu poder, que nos guarda sempre e continuará nos santificando pelo seu poder eterno por intermédio da sua palavra. Por isso que Deus manda que nós cristãos, amados, Deus é muito sábio, estejamos sempre o quê? Nos reunindo, cultuando a Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nos reunimos, todas as vezes que estamos juntos para cultuar a Deus, a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser lida, porque só a palavra de Deus é que santifica e nos leva em triunfo, caminhando dia a dia, até um dia sermos perfeitos. Por isso que culto, onde a palavra de Deus, ela não é lida, não é pregada, não traz edificação nenhuma. Porque o desejo de Deus é que nos santifiquemos. Jesus orou a Deus, lá em João 17, Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra, melhor, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Então, amados, às vezes nós ficamos olhando, as pessoas querem mudar a forma de estarem servindo a Deus, de estarem adorando a Deus, tirando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai estar sendo prioridade no culto que nós adoramos a Deus.
Porque é Deus falando conosco por intermédio da sua palavra. Muitos estão retirando a palavra de Deus. Mas todas as vezes que nos reunimos, de uma forma ou de outra, estamos adorando a Deus. Nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, nós pregamos a palavra. Isto é adoração a Deus. Por isso que Judas mostra aqui que toda a glória seja dada tão somente a Deus. Primeiramente, porque o Deus, quando nós nos reunimos, o Deus que fala conosco na sua palavra, o Deus que nos exorta, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos santifica, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai nos levar de forma, um dia estarmos diante do seu poder, diante da sua glória, imaculados. Quando seremos transformados num abrir e piscar de olhos, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Amados irmãos, eu creio que o advento do arrebatamento da igreja, esta deve ser a maior expectativa que a igreja deve estar sempre pronta. Alguns creem no arrebatamento secreto. Eu creio que o arrebatamento, nós veremos uns aos outros subirmos transformados no abrir e piscar de olhos. Deus tem esse poder, porque só irá ao encontro dele aqueles que estão ou serão transformados. É uma coisa, amados, que nós podemos ver, que o ser humano muitas vezes não acredita e ele não leva a sério, porque é necessário que Deus o transforme de dentro para fora. Se ele não nascer de novo, ele não vai entender. Ele não vai crer. Isso é coisa de crente. Crente fala tanta coisa, mas é de crente mesmo. Só os crentes têm essa fé e têm essa certeza. E um dia seremos transformados. Não abrir e piscar de olhos. Quando Jesus vir buscar a sua igreja. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer isso. E Judas aqui, ele conclui a sua carta aqui mostrando esses dois atributos do poder de Deus e o segundo, que é o segundo motivo, que é o tema da nossa mensagem desta noite, que toda glória deve ser dada a Deus. O segundo motivo, Judas vai nos mostrar o outro atributo aí no versículo 25, que diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, Judas mostra aqui que Deus é o único Deus. Deuses são invenções dos corações humanos. Deuses criados pelos homens não passam de coisas sem vida. São ideias fantasiosas que dependem dos homens para existirem. Segundo Judas aqui, Deus, porém, é o único Deus vivo, de quem todos dependem para ter a vida eterna. Isto está escrito no Antigo Testamento, continua no Novo Testamento, quando lá em Deuteronômio,
né? Os crentes da antiga aliança, povo de Israel, tinha esta convicção que foi dada por Moisés ao povo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui no grego, amados, o adjetivo único aqui aponta para o fato de que Deus é singular, até mesmo em sua singularidade. Não existe outro. Deus é único. Por isso que ele disse: ao único Deus, nosso Salvador. As Escrituras também, no Antigo Testamento, estão repletas, mostrando Deus como único Salvador. Os salmos estão repletos, os profetas maiores, os profetas menores estão repletos, afirmando que Deus é o único Salvador. Deus é o Salvador do seu povo, como se constata lá no Antigo Testamento. Porém, em vindo a plenitude dos tempos, mediante Jesus Cristo, a quem Judas também o chama de Senhor nosso. Temos aqui a reafirmação da divindade de Jesus Cristo, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Judas está afirmando aqui também a divindade de Jesus Cristo. Como Paulo diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, Deus na pessoa de Cristo estava salvando pecadores que estavam destituídos da glória de Deus. E Judas aqui, amados, mostra que Deus é o único que deve receber de nossa parte o reconhecimento de glória, majestade, império, soberanias. Onde é que alguém ou outro Deus pode alguém fazer esta afirmação? Primeiro, Judas diz que a ele toda glória. A essência aqui, o sentido aqui, é o de exaltar a Deus, pois a sua essência é glória. Deus é chamado o Deus de toda a glória. Não existe outro que possua todo o brilho, todo o esplendor, todo o fulgor de glória, como esse grande e maravilhoso Deus pelo qual nós servimos. Homem que jamais viu a glória de Deus e pôde ficar diante dele. Todos que presenciaram, que viram a glória de Deus, caíram prostrados aos seus pés. Mas Judas também mostra majestade, que é a grandeza do seu ser. Ela aponta para a sua realeza, mostrando Deus como o único rei. Mostrando que, ao nos aproximarmos desse grandioso Deus, devemos nos aproximar com reverência em nossos corações, reconhecendo a sua suprema grandeza e o seu eterno poder. Mas fala também de império. Império tem vários significados: força, vigor, poder, ato poderoso, obra de poder e domínio sobre tudo e sobre todos. Deus tem o domínio sobre todo o universo, mundo físico, invisível,
mundo espiritual, seu poder e autoridade são vistos em toda a sua criação. Ele criou, ele mantém e sustenta com o seu poder. Nada pode escapar diante dos seus olhos. E fala também de soberania. Tem vários sentidos também, ou significados aqui, soberania. Liberdade de agir como se deseja, poder físico e mental, poder da autoridade, de influência, de direito. Tem sentido de governar sobre todas as coisas também, cuja vontade e palavra devem submeter a esse grande e poderoso Deus. Embora, amados, que pessoas aqui neste mundo não se curvem à soberania, à majestade, à glória de Deus, a Bíblia diz que no dia do juízo todos estarão perante Ele, dobrarão os seus joelhos, darão glória a Deus, para a glória de Deus Pai. Aí você pode estar perguntando, será que não vai acontecer assim? Cremos que sim, amados. Porque Deus, Ele não pode falhar em suas palavras. Jesus se apresenta lá em Apocalipse 1:8, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O autor aos Hebreus também diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E aqui no final, Judas diz: amém. Aqui é onde está o ponto-chave, amados. Essa palavra tem o seu uso aqui no término dessa doxologia. Quando alguém diz amém, ao final de uma oração, está dizendo: assim seja, ou sim, isso é verdade, e eu testifico, pois Deus assim prometeu em sua palavra e vai acontecer. Por isso, amados, para nós darmos um amém, nós temos que entender bem por que nós estamos dando um amém. É verdade, e eu testifico, pois Deus assim prometeu em sua palavra e assim irá se cumprir. E Judas aqui, ao concluir essa pequena e grande carta doutrinária, ele conclui com um amém. E dessa forma, Judas está mostrando que tudo o que ele disse nessa carta está em plena concordância com as demais partes da Escritura. Ele conclui sua carta com um amém. É verdade, tudo quanto eu estou ensinando a vocês, guardem estas palavras, porque tudo quanto eu estou falando está em concordância com as demais escrituras que foram dadas por Deus ao seu povo, através de homens santos que foram inspirados pelo Espírito Santo, deixaram escritos. Creiam nestas verdades que eu falei para vocês. Talvez, amados, muitos, ao ler esta carta, ou talvez ouvir
algumas coisas que eu falei, meditei, compartilhei com os irmãos aqui nesta carta, porque esta carta aqui, todas as Escrituras, ela sempre vai trazer algo novo, ensinamento novo para as nossas vidas. Talvez muitos não irão concordar com o que está aqui, mas o que Judas está dizendo é que é verdade tudo quanto ele está afirmando aqui. Por isso, para finalizar, amados, hoje vou ser mais breve. Nós, como igreja, devemos entender, assim como nos dias de Judas, assim como nos dias atuais, assim como até o dia que Jesus voltar, vai sempre estar um perigo rondando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Falsos mestres, falsos crentes infiltrados no meio do povo de Deus. O alvo deles é contaminar a igreja. Tantos aqueles que estão desavisados, quanto aos que estão firmes na fé, serão aliciados por estes falsos mestres e por esses falsos crentes. Mas o que Judas afirma aqui, nesta carta, é que como igreja temos que ter bem firmes as seguintes verdades. Aí é onde eu vou resumir. Irmãos, recebemos de Deus a incumbência de lutarmos diligentemente pela fé que foi entregue aos santos, como está aqui no versículo 4. E essa fé implica nas doutrinas bíblicas que nós estamos recebendo da parte de Deus, que devem ser ensinadas e vividas, bem como a nossa confiança exclusivamente em Jesus Cristo. Segundo, devemos cuidar um dos outros, para com os mais fracos, para com aqueles que são novos na fé, devemos ter um olhar especial, a fim de estar sempre fortalecendo-os, preparando-os para os ataques do inimigo. Para com os que estão firmes, devemos encorajá-los a continuarem sempre firme e forte naquilo que Deus está nos ensinando. E por fim, a nossa perseverança na fé é imprescindível. Porém, a nossa salvação depende exclusivamente do poder de Deus. Nós fomos salvos para preservar e perseverarmos com o poder de Deus em nossas vidas. E essa perseverança implica dizer que devemos viver obedientemente a Deus, enquanto Ele vai trabalhando em nossas vidas, vamos sendo purificados dos nossos pecados, Deus vai fazendo uma limpa em nossa vida, para que naquele grande dia nós estejamos diante da sua glória. Glória esta, pura e santa, onde só permanecerão aqueles que tiverem sido purificados e santificados no poder de Deus. E amados irmãos, hoje nos nossos dias, como Paulo diz, tempos difíceis virão. E eu concluí aqui essa carta lembrando das palavras de Jesus Cristo. Quando Jesus, lá em Lucas, diz para nós estarmos vigiando e orando, perseverando em tudo aquilo que Deus tem nos dado.
ele chega e diz: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Entendo eu, amados, que vai ser um número muito reduzido que vai estar perseverando naquilo que Deus requer verdadeiramente dos seus filhos. E a nossa oração, amados, é que Deus, Ele confirme cada vez mais sobre as nossas vidas, nos dê cada vez mais essa certeza, que fomos chamados para batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Não estribados em nós mesmos, mas confiantes tão somente na graça e no poder de Deus sobre as nossas vidas.